E tem esse vídeo muito esclarecedor aqui, feito pelo Daily Wire, lá do Ben Shapiro, né? Falando sobre por que o Egito não aceita os refugiados palestinos, né? E daí ele explica que, na verdade, isso já aconteceu no passado, né? Houve um monte de refugiados em países árabes ali no passado, né? Por exemplo, o Kuwait aceitou vários refugiados palestinos uma determinada época, e adivinha, quando o Kuwait foi invadido pelo Iraque, os palestinos ajudaram o Iraque, foram contra o governo do Kuwait. Tanto que depois da guerra, o governo do Kuwait expulsou todos os palestinos de volta para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, porque esse pessoal está irremediavelmente comprometido pela esquerda mundial. Vocês lembram, né? O Kuwait era aliado dos Estados Unidos, então automaticamente a esquerda mundial foi contra o Kuwait. Os palestinos que estavam lá ajudaram as tropas do Iraque a fazer a invasão do Kuwait. Nunca mais o pessoal quis. Teve confusão desse tipo também na Jordânia. Um grupo de palestinos que foi para lá acabou formando uma organização radical que queria cooptar o governo da Jordânia para atacar Israel e, em tese, entre aspas, libertar os palestinos. A gente sabe que não tem nada de libertar palestino, eles querem atacar Israel mesmo, é antissemitismo puro, né? Muito parecido com o que acontece hoje com o Líbano e o Hezbollah. O Hezbollah hoje em dia tem um poder enorme no Líbano porque, de fato, é uma presença militar monstruosa que tem a simpatia de uma parte significativa da população e, com isso, mantém o governo refém dessa força terrorista. Isso aconteceu na Jordânia com o PLO. A Jordânia teve um trabalho danado para expulsar esses palestinos todos de lá de novo. Então é por isso que o pessoal não quer receber refugiado palestino, porque sabe que vai vir um monte de terrorista que vai querer arrumar confusão no seu país para cooptar o seu país para lutar contra Israel. Eles são antissemitas, no final das contas, querem destruir Israel, não estão nem aí para o povo palestino em si, né? O Líbano, a Jordânia e o Kuwait tiveram experiências terríveis com isso, e é por isso que nenhum país árabe quer receber refugiado palestino. Então, repara, você vai ver todos os líderes árabes falando a favor do Hamas, falando a favor dos palestinos, criticando Israel, mas isso é o que eles falam. Internamente, nenhum deles quer nada a ver com isso, sabe que foi um absurdo que o Hamas fez, sabe que Israel está justificado nas ações de retorno, né? Eu gostei muito do discurso do presidente de Portugal. Ele estava discutindo justamente com as notícias lá em Portugal sobre, né, o tradicional, o pessoal da esquerda falando: ah, mas Israel está fazendo um negócio desproporcional, está matando um monte de gente, já matou mais gente lá na faixa de Gaza do que foi morto pelo ataque inicial contra Israel e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês, é besteira essa contabilidade, não é assim que faz a proporcionalidade, mas enfim, ele falou aqui, ó, olha só, o radicalismo gera mais radicalismo, né? E dessa vez o radicalismo começou por parte de alguns palestinos. E o cara insistindo, não, porque foi cruel, porque não sei o que lá, porque tá desde a ocupação. Mas aí o presidente de Portugal, mas dessa vez foi alguém do seu lado que começou. Ou seja, foram os palestinos que começaram. Então não tem esse negócio. Quem começou é quem está errado. Não tem coisa, não tem o que dizer. Cada morte palestina, a culpa é do Hamas, que começou essa coisa toda. Se não tivesse começado, se não tivesse feito aquela lambança de matar um monte de gente ali, aquele genocídio absurdo, aquela crueldade absurda com jovens num festival de música, nada disso estaria acontecendo agora, né? Enfim, e outra coisa que é importante Portugal ficar ligado também, porque aqui tá um líder islâmico lá do Irã falando que, olha só, e depois que a gente retomar, que a gente destruir Israel, a gente tem que reconquistar a Andaluzia, né? Andaluzia, vocês sabem, era o nome que eles davam à região da Península Ibérica que foi tomada por muçulmanos em determinado ponto da história, né? Andaluzia era o nome que eles davam para toda aquela região, que inclui a Espanha e inclui Portugal também, né? Ou seja, não vai acontecer, evidentemente, a gente sabe disso, mas esse pessoal tá nessa vibe, né? O próprio Ben Shapiro respondeu muito bem aqui a uma estudante, né, fazendo um debate sobre essa questão justamente de proporcionalidade. Ah, mas os palestinos mataram 1.400 israelenses, mas agora Israel já matou muito mais do que isso de palestinos, então porque é absurdo, tem que parar e coisa e tal. E o Ben Shapiro respondeu de forma simples, perguntou para ela:
a Inglaterra matou mais alemães do que os alemães mataram ingleses. Então a Inglaterra estava errada na Segunda Guerra Mundial. E aí a menina falou, ah não, mas a Inglaterra não buscou matar civis e coisa e tal, né, e coisa e tal, não matou civis na Alemanha. Não, matou, né, teve o bombardeio de Dresden lá, que foi, o objetivo foi destruir a cidade mesmo, né. De novo, quem começou a agressão foi quem? Foi a Alemanha. Então a culpa de cada morte na Alemanha na Segunda Guerra foi da própria Alemanha, do próprio Hitler, né, do partido nazista. Aí a menina ficou sem saber o que responder, não tinha o que responder. Porque realmente, se você fizer essa conta, proporcionalidade não é X por X. Isso daí é olho por olho, dente por dente. É um outro conceito jurídico que, inclusive, é totalmente desprezado porque não significa justiça. Justiça, a proporcionalidade da reação violenta é você usar a violência necessária para fazer cessar a agressão. Não pode usar mais do que isso. Depois que a Alemanha, na Segunda Guerra, se rendeu e abandonou as armas e coisa e tal, se o pessoal da Inglaterra continuasse bombardeando mesmo depois disso, seria desproporcional. Mas enquanto ainda tinha soldado alemão na Segunda Guerra tentando fazer alguma coisa, então estava dentro da proporcionalidade do PNA, da proporcionalidade da ética libertária, né? Então o Shapiro, o que ele falou foi basicamente o mesmo argumento nosso, mas ele usou um exemplo histórico que não tem como refutar. De fato, morreram muito mais alemães do que ingleses. Mas bom, continua o ativismo de esquerda lá nos Estados Unidos. Aqui um grupo de alunos de universidades, eles se reuniram no porto de Oakland. O porto de Oakland fica ali na Califórnia, né? E estão querendo impedir aqui que o navio com ajuda militar que vai lá para Israel, que ele saia, né? Bom, não vão conseguir impedir por muito tempo, estão deixando o protesto correr e coisa e tal, mas evidentemente que isso daqui é a parte da esquerda querendo ajudar a Rússia, o eixo do mal, né? A Rússia, o Irã e coisa e tal, né? Esse pessoal, eu espero que eles estejam cientes que esse tipo de ação é crime nos Estados Unidos e pode levar até a cadeia mesmo, né? É considerado traição você impedir o funcionamento de ajuda militar ou de ações militares americanas em solo americano, né? Provavelmente isso aqui é um bando de aluno desmiolado que não sabe o que está fazendo. Enfim, espero que não dure muito tempo isso. E bom, saiu mais uma lista de estrangeiros para saírem da faixa de Gaza e nenhum brasileiro consta nela. E é aquele negócio, né? A gente já falou aqui sobre isso, o Lula não tem nenhuma moral para falar nessa história, por quê? Porque desde o momento zero ele abraçou o lado errado e abraçou com vontade. Disse, não, que é o Hamas, que tadinho do Hamas, ele estava só fazendo um piquenique do lado de fora, e aí viu o pessoal dançando, e o pessoal dançando estava agredindo eles visualmente, aí que resolveram revidar, né? Eu sei lá qual foi a desculpa do Lula pro absurdo que foi feito pelo Hamas, né? Enfim, olha só, aliados de Israel são privilegiados em lista de autorização para sair da faixa de Gaza. Isso aqui é o Globo tentando passar pano para o governo brasileiro, porque olha só, fontes do governo brasileiro não sabem explicar por que o Brasil tem sido excluído das permissões para atravessar a fronteira com o Egito. Cidadãos de países islâmicos conseguem autorização, mas os brasileiros não conseguem. Por que o Brasil tem sido excluído? É lógico. O Brasil abraçou o lado errado e, mais do que isso, abraçou o lado errado sem exigir nenhuma contrapartida, sem pedir nada em troca, sem fazer nenhuma troca. Ou seja, abraçou o lado errado de graça, né? Se entregou completamente para o Hamas. Por que o Hamas vai ter dor de cabeça agora para ajudar o lado dos brasileiros, né? E aqui eles estão querendo dizer que aliados de Israel são privilegiados na lista de autorização. Por quê? Porque eles querem botar culpa em Israel, querem adotar o antissemitismo, porque Israel, o Bolsonaro era aliado de Israel, para a esquerda brasileira. Isso aqui é lindo, olha que beleza, culpa do Bolsonaro, quando não tem lógica nenhuma. O problema não é Israel, o problema é os Estados Unidos. Quem está coordenando essa coisa toda são os Estados Unidos. E lógico, o Lula abraçando o Hamas não ficou com uma figura boa perante os Estados Unidos. Por esse motivo foi deixado de fora. E agora, o que eu falei já no último vídeo, o Lula tem que ir lá falar com o Biden. Pedir perdão, pedir desculpa, vai ter que voltar atrás na posição brasileira, e aí, quem sabe, talvez assim consiga tirar os brasileiros de lá. É uma situação triste, não tenha dúvida, né? Aqui, ó, o Cláudio Humberto traz a informação aqui, o fascínio de Lula e o PT pelo Hamas, que o Lula apoiou no zero, instante zero, ainda tinha corpo de israelense esfriando
lá no genocídio do Hamas, e o Lula já estava dando apoio para o Hamas, já estava dando apoio para a Palestina. E eu falei para vocês que o apoio que o Lula deu foi para o Hamas, não foi para a Palestina não. Porque no momento que o Lula defende esse pessoal, antes de Israel fazer qualquer ataque, qualquer coisa contra a população da faixa de Gaza, ele está comemorando o ataque do Hamas, não está protestando a favor de nada, né? E ele traz aqui justamente essa informação, né? O anão diplomático do Brasil, que todo mundo sabe que é, o Lula mesmo, embora ele fale aqui que foi no governo Dilma Rousseff, mas é porque no governo Dilma que o Lula tentou com o cara da Turquia, com o Erdogan, conversar com o cara do Irã para fazer um acordo de paz e coisa. Então, que o acordo de paz era a coisa mais esdrúxula do mundo. É igual o acordo de paz que o Lula quer fazer com a Rússia. Deixar a Rússia ficar com todos os territórios da Ucrânia. Que porra de acordo de paz é esse? Não existe, porra. A mesma coisa que foi esse acordo de paz do anão diplomático do Lula, foi em 2008, ou talvez tenha sido 2010. Talvez ele já tivesse saído da presidência, mas ele tentou esse acordo. O que aconteceu? O acordo dele era: o Irã ganhava tudo, os palestinos ganhavam tudo, os Estados Unidos saíam de tudo, Israel perdia tudo. Que porcaria de apoio de paz, de acordo de paz é esse? Não existe isso. É realmente um idiota o Lula, né? É um cara incapacitado para imaginar um negócio desse tipo, né? E aqui ele diz que a posição da atrasada esquerda brasileira decorre da ignorância, evidentemente. A atitude irresponsável do governo petista de abraçar o Hamas imediatamente deixou os 34 brasileiros ainda lá como escudo humano do Hamas, né? As negociações são moderadas pelo Catar e coordenadas pelos Estados Unidos. Esse é o problema. Os Estados Unidos vai querer ajudar o Lula? Para quê? O Lula fala merda a favor da Rússia, fala merda a favor da China, fala merda a favor de Israel, e agora que precisa dos Estados Unidos vai falar o quê, não é mesmo? Então é isso daí. O Brasil não conseguiu a ajuda dos Estados Unidos, que estão do lado certo da história para liberar os brasileiros, né? Muito triste isso. É mais uma vez o preço que nós estamos pagando pelos idiotas que achavam que Bolsonaro fala coisas muito rudes. Não pode, temos que tirar. Lula é um democrata. Eu não sei quem são, que diabo que essas pessoas estavam pensando. O Lula ama a ditadura, o Lula é um socialista, é um comunista. O sonho dele é implantar uma ditadura comunista no Brasil. Ele pode não conseguir, eu concordo, acho que ele não vai conseguir isso, mas que o sonho dele é esse. Enfim. E um outro aviso aqui que é preocupante para a gente. É bom para a Ucrânia e preocupante para a gente. Semana que vem o Zelensky vai a Israel para conversar com Netanyahu e estão falando aqui que isso indica alguma coisa como a criação de uma frente unificada. Israel, Ucrânia, Europa e Estados Unidos contra o eixo do mal, Irã e Rússia. Pois é, olha só a situação que a gente está. Está se formando, de novo, eu espero que esses conflitos todos não se ampliem de tamanho, mas já está se formando o grupo dos aliados, o eixo do bem e o eixo do mal da Rússia e do Irã. Agora eu te pergunto, de que lado o Brasil vai ficar? Se deixar a escolha para o Lula, meu amigo, o Lula já está lambendo que as Forças Armadas brasileiras, que o corpo diplomático brasileiro tem um bom senso de jogar para baixo do tapete essa idiotice dessa ideologia socialista pró-palestina e ficar do lado certo. A história não vai acabar bem para quem ficar do lado errado.